Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Galera, antes de começar, dois avisos padrões. Primeiro aviso, se você não é inscrito, inscreva-se no canal para você poder receber todas as novidades. Segundo aviso, aqui na descrição você vai encontrar um link que vai te levar para a lista de exercícios referentes à aula de hoje, beleza? A aula de hoje, nossa aula 11 do PISM 3, capítulo 2, sobre reta. O assunto é equação da reta a partir do coeficiente angular. Hoje nós veremos uma maneira de obter a equação da reta utilizando o ângulo que ela faz com o eixo x, beleza? Então, vamos começar definindo algumas coisas. A primeira coisa vai ser a inclinação da reta. O que seria a inclinação da reta? Bom, a inclinação ela vai ser um ângulo que a reta faz com o eixo x. Só que não é qualquer ângulo. Primeiro, é o menor ângulo, tá? Porque, você sabe, a reta ela faz meio que 4 ângulos ali com o eixo x, tá? Sendo que são dois pares de ângulos iguais. Nós vamos pegar sempre o menor ângulo. E, além disso, esse ângulo vai ser medido no sentido positivo. O que seria o sentido positivo? É o sentido anti-horário. A gente parte do eixo x, percorre o sentido anti-horário até encontrar a reta. Esse vai ser o ângulo que a reta forma. E isso vai ser definido como sendo a inclinação da reta, beleza? A gente vai ver aqui, pessoal, a gente vai separar essa questão do ângulo, da inclinação da reta, em 4 possibilidades, tá? A primeira possibilidade é essa inclinação ela estar entre 0 e 90, ou seja, ela ser um ângulo agudo. Se ela tiver esse formato do ângulo agudo, ela vai ser desse jeitão aqui, ó, tá? Ela vai ser uma reta crescente, né? Se a gente pensar na ideia de função, olhando da esquerda para a direita, essa reta está subindo, né? Então, sempre que for aguda, ela vai ter essa cara daí. Se o ângulo for obtuso, ou seja, estiver entre 90 e 180, a reta já adquire esse jeito aqui, ó. Ela já passa a ser uma reta decrescente, tá? E o ângulo formado vai ter essa cara aí. Nós também podemos ter um ângulo igual a zero. No caso do ângulo igual a zero, a reta ela é paralela ao eixo x, né? É uma reta também horizontal. E no caso do ângulo ser igual a 90, a inclinação ser igual a 90, né? Nós temos uma reta vertical paralela ao eixo y, ok? Então são esses os 4 casos que nós temos possíveis para inclinação da reta. Vamos definir agora o coeficiente angular. O coeficiente angular ele se relaciona diretamente com a inclinação. Ele também vai ser chamado de declividade, tá? E a relação que ele tem com o ângulo, com a inclinação, é a seguinte. Então, a gente vai chamar o coeficiente angular pela letra m, e sendo alfa a inclinação da reta, a relação que tem entre esses dois é que o m corresponde exatamente à tangente do alfa. Então, o que liga o coeficiente angular com a inclinação é a tangente. O coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação, beleza? Então, voltando aqui que a gente fez aquela hora, vamos definir então qual que seria o sinal do m para cada caso. No primeiro caso ali, que o ângulo está entre 0 e 90, né? A nossa tangente ela seria positiva, tá? E se a tangente é positiva, o m também é. Então, no primeiro caso, o m é positivo. No segundo caso, que a inclinação está entre 90 e 180, a tangente já passa a ser negativa. Logo, o m é negativo. No terceiro caso, que o ângulo é zero, a tangente de zero corresponde exatamente ao valor zero. Então, o m também vai ser zero. E no último caso, que o ângulo é de 90 graus, não existe a tangente de 90. Se você lembrar que a tangente ela é igual ao seno sobre o cosseno do ângulo, o cosseno de 90 é zero. E nós não podemos fazer divisão por zero, de forma que a tangente de 90 não exista, e com isso a gente não consegue definir o coeficiente angular quando a reta é vertical, tá? Quando a inclinação é de 90 graus. E aí, pessoal, eu vou trazer uma tabela para vocês aqui, que vai ser um resumo, tá? Para alguns ângulos bem importantes. Nós vamos trabalhar com o ângulo zero, com os ângulos notáveis, que são de 30, 45 e 60, com o ângulo de 90 e também com os simétricos. Quem seriam os simétricos?
são os ângulos que estão no segundo quadrante, pensando na circunferência trigonométrica, tá? Que correspondem aos ângulos do primeiro quadrante. Lembrando que a simetria entre o primeiro e o segundo quadrante, ela é caracterizada como ângulos que somam 180 graus, tá? Então, o que a gente vai trabalhar? Quais ângulos nós vamos ter aqui na nossa tabelinha? Então, começando pelo zero, o simétrico do zero é o 180, porque a soma tem que dar 180. Depois, o 30, o simétrico dele vai ser o 150, para a soma dar 180. Temos o 45, o simétrico é o 135. Temos o 60, que o simétrico é 120. E temos o 90 para finalizar aqui, beleza? Então, vamos definir aqui um M para cada um. Bom, a tangente de zero, acabamos de falar, é zero. Consequentemente, para o ângulo de 180 graus, também vai ser zero. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. No caso do simétrico, que é o 150, o valor vai ser o mesmo, só que o sinal vai ser trocado. Vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Para o 45, a tangente vale 1, e no simétrico dele vai valer menos 1, sinal trocado. No caso do 60, a tangente vale raiz de 3. Então, no 120, vai ser menos raiz de 3. E no caso do 90, nós já falamos que não existe essa tangente. O coeficiente angular não existe. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui rápido, tá? Sobre essa questão, tá? Deixa eu só dar uma mexida aqui na luz. Ok. Então, olha só. O que o exemplo 19 diz para nós? Seja α a inclinação de uma reta R. Indique o intervalo de variação do seu coeficiente angular no caso em que, letra A, o α está entre 0 e 45, o B, ele está entre 45 e 90, no C, ele está entre 90 e 135, e na D, ele está entre 135 e 180. Ok? Bom, como é que a gente vai fazer isso daqui? Bom, é só a gente olhar aqui na letra A, por exemplo, né? Ele está entre 0 e 45. Então a gente vai aumentando o ângulo no primeiro quadrante, né? Esse ângulo ele vai aumentando, a tangente vai aumentando junto. Então nesse caso aqui, a tangente de 0 é 0, ok? Vou colocar aqui a letra A, né? A tangente de 0 é 0. Então o nosso M ele vai ser maior que 0, obviamente, e ele vai ser menor que a tangente do 45, que é 1. Então na letra A, nós temos entre 0 e 1. Na letra B, ele continua crescendo. Ele parte do 45, que é 1, e aí ele chega até o 90. Só que no 90, pessoal, não está definido, né? Então, na verdade, isso aqui ele cresce indefinidamente. Então aqui eu vou colocar desse jeito, mas no final fica o quê? M maior que 1. É isso que importa pra gente. A tangente ela não tem um limite, tá? A tangente ela segue aumentando indefinidamente, né? Até você encontrar o... Seria meio que o infinito, né? O pessoal fala que divisão por zero tende ao infinito. Infinito não é um número, é uma ideia, né? Então quer dizer que isso aqui não para de crescer. Então o que a gente pode afirmar é que como não tem final, a gente só consegue afirmar que o M é maior que 1, ok? Letra C. Agora no segundo quadrante, a tangente ela também a tendência é ela aumentar. Ela parte de um valor aqui que a gente não conhece, né? Do 90. Ela chega até o 135, que no caso é o simétrico do 45. Então é menos 1. Então o que a gente sabe aqui é que a tangente aqui, o coeficiente angular, né, vai ser menor que menos 1. Ok? E aqui de novo, a de 135 é menos 1. A de 180 é 0. E aqui seria justamente a variação naquele intervalo ali. Ok? Então é só isso mesmo. Esse exemplo não tem muito além disso não, tá?
Ok? Entenderam bem essa questão aqui? Evitem escrever isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui eu escrevi para poder mostrar para vocês, mas a resposta é essa daqui de baixo, né? Era só para vocês poderem entender a ideia, ok? Agora a gente vai ver como é que a gente obtém o coeficiente angular a partir de 2 pontos, tá? Porque a gente viu como que a gente obtém a partir da tangente. Vamos ver como é que a gente obtém a partir de 2 pontos. Então a gente vai considerar 2 pontos A e B, tá? Com as coordenadas xA, y e xb, yb. E alfa vai ser a inclinação da reta que passa por A e B. Então temos aí uma figura que vocês já conhecem, tá? Já utilizamos em outras aulas, só que dessa vez vai ser um pouco diferente. Porque tá ali, ó, a reta que passa pelo AB, ela tem um ângulo de inclinação de alfa em relação ao eixo X, tá? E aí, pessoal, a gente vai recorrer a um velho conhecido nosso, tá? Que é aquele triângulozinho formado ali com a hipotenusa AB, né? Esse triângulo já é conhecido por nós. E aí, o que acontece, ó? A gente já viu que essa reta aqui, esse segmento de reta, ele é paralelo ao eixo X. Se ele é paralelo, e a gente está percorrendo aqui a mesma reta, esse ângulo alfa aqui, ele vai poder ser transportado para cá, ó. Concorda comigo? A gente vai poder pegar esse ângulo aqui e jogar ele para cá. É justamente isso que a gente vai fazer. Então a gente tem um triângulo retângulo, né? Porque esse ângulo aqui é reto, porque esse aqui é uma vertical, isso é uma horizontal, então forma 90 graus aqui. E nós sabemos os catetos. Por que nós sabemos os catetos? Esse cateto aqui, ó, seria a diferença dos y, yb menos ya. Aqui nós temos xb menos xa. E nós conseguimos relacionar o ângulo com os catetos, através da relação da tangente. A tangente do alfa vai ser exatamente o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, yb menos ya sobre xb menos xa, que nós conhecemos como ΔY e ΔX. Então a tangente ela vai ser exatamente essa divisão. Só que nós acabamos de ver que a tangente ela é justamente o coeficiente angular, é o nosso m. De forma então que o nosso m vai ser essa divisão aí dos deltas, ok? E é desse jeito que nós vamos obter o coeficiente angular utilizando os pontos, tá? Então, por 2 pontos, nós conseguimos definir qual que seria o coeficiente angular da reta, correto? Beleza, então. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder verificar como que nós podemos obter o coeficiente usando 2 pontos, tá? Então, exemplo 20, determina a declividade da reta que passa por A, menos 5,4 e B, 1,10. Então, declividade, né, só lembrando, é o outro nome para coeficiente angular. Então, o nosso detalhe aqui vai ser calcular justamente através daquela diferença, daquela razão entre os deltas. Então, vamos começar calculando aqui o ΔX, tá? O ΔX vai ser a diferença dos x. Vou fazer B menos A, tá? Vai ficar 1 menos o menos 5. Tá? Lembra que o delta é sempre a diferença. Esse menos e menos vira mais. 1 mais 5 é 6. Ok? Calculando o ΔY, vai ser 10 menos 4, que também é 6. E agora, finalmente, obtendo a declividade, só lembrando, é o ΔY sobre o ΔX, tá? O ΔY é 6, o ΔX também é 6, e 6 dividido por 6 é 1, tá? Basicamente isso. Não tem muito mistério não, tá, pessoal? É só fazer essa formulinha básica aí. A gente não vai ter muito problema em relação a isso não, tá? Vamos ver então outra forma de... Depois a gente volta em exemplos, a gente vai usar mais essa fórmula aí, tá? Isso aí foi só para mostrar rapidamente como é que a gente faz. Vamos para mais um pouco de teoria aqui. Outras 2 formas de encontrar o coeficiente angular. A gente pode obter o coeficiente angular diretamente da equação da reta.
Então, se por exemplo a gente tiver a equação geral da reta, que é aquela ax mais by mais c igual a zero, o coeficiente angular é obtido fazendo simplesmente menos a sobre b, tá? Essa é uma formulinha que eu não aconselho a gente usar, que depois a gente vai ver uma forma melhor de usar isso, mas ali a gente pode usar essa ideia do menos a sobre b. Então, partindo-se dessa reta aqui, por exemplo, a gente quer o coeficiente angular, tá? Então, quem que seria o nosso a? Lembra que o a ele está preso no x, correto? Então, o nosso a aqui, ó, ele é igual a raiz de 3, ok? Quem que seria o nosso b? O b é o que está preso no y, no caso aqui é menos 3. Para definir o coeficiente angular, nós fazemos menos a sobre b, ok? Menos a sobre b vai ficar menos, o a é raiz de 3, o b é menos 3, esse menos e menos fica mais, vai ficar simplesmente raiz de 3 sobre 3, ok? Nada mais do que isso. Mas é uma fórmula, assim, é uma fórmula a mais para guardar que não tem necessidade, tá? E a gente pode confundir o A com B. Não aconselho, não. O que eu vou aconselhar para vocês é fazerem o seguinte aqui, ó. A gente vai trabalhar aqui com a ideia da equação reduzida, tá? O que é a equação reduzida? É você isolar o y. Isolando o y, você já vai obter duas coisas, tá? A primeira é que o m, ou seja, o termo que acompanha o x ali, é justamente o coeficiente angular, que vai estar relacionado ao ângulo. E o n que está ali, né, que é o termo dependente, ele vai ser o coeficiente linear. O linear, ele está relacionado à interseção com o eixo y, beleza? Então, se você colocar na equação reduzida, você já obtém diretamente o número preso ao x é o coeficiente angular e o que está sozinho é o coeficiente linear, ok? A gente vai ver um exemplo disso aqui agora. Estou preparando aqui para vocês. Vou colocar na tela. Dada a equação geral 2x menos 7y mais 1 igual a 0, determine sua equação reduzida e, a partir desta, encontre seu coeficiente angular. Então a gente vai primeiro pegar essa equação aqui e vai obter a equação reduzida. E a partir dali a gente encontra o coeficiente angular, ok? Então, primeiro pegar isso daqui, ó. Vou escrever aqui de baixo de novo, né? 2x menos 7y mais 1 é igual a 0. O objetivo aqui é que a gente isole aquele y, certo? Bom, eu vou fazer diferente do que eu estou fazendo nas últimas aulas. Eu vou manter isso aqui, tá? Eu sempre, quando é negativo, eu passo para o outro lado, mas vou manter aqui, ó. Menos 7y é igual 2x fica menos 2x, mais 1 fica menos 1, ok? Podemos dividir tudo por menos 7, vai ficar y é igual, ó, menos e menos fica mais, então vai dar 2 sétimos de x, menos e menos é mais, 1 sétimo. Essa aqui seria a equação reduzida referente a essa equação geral dada ali. E o coeficiente angular é justamente quem está preso ali no x, então o coeficiente angular vai ser o 2 sobre o 7. Ok? Tranquilo? Nenhum mistério, né? Isso aí essa parte é bem tranquilinha, tá, pessoal? É só, então, eu aconselho, nós vimos duas formas de obter, tá? Utilizando a equação da reta. O que eu aconselho para vocês é evitar usar a equação geral. Pega a equação geral, isola, encontra a equação reduzida e a partir dali você já determina. Porque eu não vejo necessidade de você ficar decorando que é menos A sobre B. Isso aí eu acho bobeira, tá? É uma fórmula, mas tem muita fórmula esse ano aqui nessa matéria. Então, assim, se a gente puder evitar de guardar fórmula, melhor ainda, tá? Então, só pensa que você tem que jogar na reduzida e de lá você já obtém diretamente os coeficientes, ok? Espera que eu liguei aqui.
equação da reta a partir do coeficiente angular. Então agora sim a gente vai ver o tema central da aula. É como que a gente obtém a equação da reta utilizando o coeficiente angular, tá? Então, se a gente tiver pelo menos um ponto e também a declividade da reta, a gente consegue obter a equação dela. Então agora nós vamos conseguir uma nova forma de obter a equação da reta. Então se a gente considerar um ponto P, que a gente conhece as coordenadas, e também o M, que é a declividade da reta, a gente vai fazer uso de um ponto genérico e substituir naquela expressão que a gente viu agora. Agora não, né? Aquela questão da tangente lá, né? Essa daqui, ó. Ao invés de fazer o YA menos YB, aquela coisa, nós estamos fazendo Y menos YP e X menos XP. Sendo que esse Y e X aqui, ó, eles são desse ponto genérico aqui, tá? Então, e o P aqui é o ponto conhecido. Então, ó, estamos partindo de um ponto conhecido, que é o P, e um ponto genérico, que é para poder achar a equação da reta. E esse M aqui, ele também a gente está supondo que é conhecido. Se a gente multiplicar cruzado aquilo dali, o que vai acontecer? Nós vamos obter a seguinte equação. Y menos YP, tá aqui, ó, Y menos YP é igual a M vezes X menos XP. Essa vai ser a fórmula que você tem que guardar. Essa é importante. Essa a gente usa bastante, tá? Essa é a fórmula para a gente poder encontrar a equação da reta quando a gente sabe o coeficiente angular e um ponto da reta, tá? Então a gente vai usar exatamente isso. Y menos YP é igual a M que multiplica X menos XP. Beleza? Ela não é difícil de guardar. É só você, se você quiser guardar, é só você fazer ΔY é igual a M vezes ΔX, tá? Lembrando que nesses deltas vai ter Y e X. Vai ter letra ali, não vai ser só coordenada. Ok? Vamos aplicar isso aqui para a gente poder fixar bem essa fórmula, ó. Escreva a equação reduzida da reta que passa por P, 3 e 1, e possui declividade 3. Então, ó, nós já temos um ponto, tá? Que é esse 3 e 1. E temos também a declividade. Então já está dado para a gente quem que é o M, tá? Então, ó, nós vamos usar o ponto P, que é 3 e 1. E vamos usar também o M aqui, que já foi dado, que é 3, tá? Então a gente vai usar aquela forma, ó, Y menos o Y do ponto, né, que é o ΔY, é igual a M vezes o ΔX, que é X menos o X do ponto. A gente vai usar isso aqui, ok? Então vamos lá, vai ficar como, ó, Y menos Y do ponto é 1. O M é 3. E X menos o X do ponto, que é 3. Nós queremos a equação reduzida. A gente tem que resolver isso aqui. Então, ó, Y é igual 3 vezes X, 3x. 3 vezes menos 3, menos 9. Com esse menos 1 aqui, vai ficar mais 1. Então, Y é igual a 3x, menos 9 mais 1 é menos 8. Essa é a equação reduzida da reta que passa pelo P, 3 e 1 e tem declividade 3, ok? Mera aplicação da fórmula, nada mais do que isso. Tranquilo, pessoal? Beleza, então, ó. Viu que não tem mistério não, tá? Isso aqui foi até simples, porque já foi dado pra gente a declividade. Deixa eu preparar aqui. Eu fico meio perdido porque eu não sei quando tem que virar a folha, quando é só virar o caderno, enfim. Exemplo 24, ó. Encontre a equação reduzida da reta que passa pelo ponto 0 e 2. Então, 0 e 2. E tem ângulo de inclinação de 60 graus. 60? Se eu sou nordestino agora, 60. De onde que veio esse sotaque, né? 60 graus, ok? Vamos fazer então, ó, nós temos o ponto P, que é 0 e 2. E agora não foi dado diretamente pra gente quem que seria o M. Só que foi dado pra gente quem que é o ângulo. E aí a gente tem que lembrar que o ângulo ali ele vai ser a tangente da inclinação. Tangente de 60, que no caso aqui é raiz de 3. Ok?
Então m é raiz de 3. Já temos o ponto, já temos o m. Vamos usar aquela expressão, né? Delta y é igual a m vezes o delta x. Então fica y menos... Quem que é o y do ponto? É 2, tá? É igual ao m, que é raiz de 3, vezes o x menos o x do ponto, que é 0. Então vai ficar y é igual a raiz de 3 vezes x é raiz de 3 x. Raiz de 3 vezes 0 é 0. E tem esse menos 2 aqui que fica mais 2. E aí pronto. Obtivemos a equação reduzida daquela reta. Beleza? É tranquilaço, né, pessoal? Não tem muito mistério, não. Sendo sincerão com vocês, tá? Essa é uma parte bem boa da matéria, né? Eu aconselho vocês a guardar isso porque usa muito, tá? É uma forma bem útil de determinar a equação de reta. Além daquela do determinante, que também é boa. Então, olha só. Escreva a equação reduzida da reta. Falei rápido, né? Escreva a equação reduzida da reta que passa pelos pontos 2 e 1 e 4 e 7. Então, ó, eu quero a equação reduzida e nós temos 2 pontos. Aí, é claro, você já olhou isso aqui, você já fica tentado a usar o determinante. Vai em frente, cara. Se não está pedindo para usar o coeficiente angular, vai em frente e usa o determinante, tá? Só que como a gente está na aula aqui sobre exatamente o coeficiente angular, a gente vai utilizar a fórmula, tá? Porque olha só, nós temos 2 pontos. Para poder montar, a gente vai usar um ponto só. Agora, para alcançar e para a gente poder descobrir quem que é o coeficiente angular, a gente vai usar os dois. Então, ó, a gente vai usar exatamente aqui o m vai ser o delta y sobre o delta x, ok? Então, ó, vamos lá, ó. Eu vou fazer direto aqui, tá? Diferença do y, vou fazer o segundo menos o primeiro, ó. 7 menos 1, correto? 7 menos 1. E aqui na mesma ordem fica 4 menos 2. 7 menos 1 é 6. 4 menos 2 é 2. E 6 dividido por 2 é 3. Então, o coeficiente angular ali é 3. Para poder determinar a equação da reta, serve qualquer um dos 2 pontos. Vou utilizar aqui o ponto 2 e 1. Tá? Com isso, nós vamos fazer y menos yp é igual a m vezes x menos xp. Y menos, no caso aqui é 1, é igual ao m, que é 3, vezes o x menos o xp aqui, que é 2. Tá? Y vai ser igual a 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 2, menos 6, e esse menos 1, ele fica mais 1, correto? Então, o y vai ser 3x menos 6 mais 1 é menos 5. Beleza? Agora, só por curiosidade, se a gente tivesse utilizado o outro ponto, tá? Vou fazer a conta aqui com o outro ponto. Se a gente supusesse que o ponto fosse o 4 e 7, ao invés do 2 e 1. Utilizando a mesma ideia, y menos yp é mx menos xp. Y menos yp, que é 7. O m é igual a 3. X menos xp, que é 4. Ficaria então, y é igual a 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 4, menos 12. E esse menos 7 aqui fica mais 7. Y vai ser igual a 3x, menos 12 mais 7 é igual a menos 5. Repara que nós chegamos na mesma equação. Então, tanto faz, você escolhe um dos 2 pontos. Você vai usar os 2 pontos para poder achar o m. Isso aí é óbvio, não tem como fugir disso. Tanto faz a ordem também, para fazer esse menos esse, que vai chegar ao mesmo resultado. Agora, para achar a equação, você escolhe um deles. Escolhe o mais simples, não sei. Eu escolhi o 2 e 1 porque é o número menor. Mas você pode escolher o 4 e 7 também. Qualquer um que você escolher aqui vai dar mesmo. Então não tem que fazer as duas, tá?
basta que você faça uma delas, ok? Pessoal, a gente está com tempo aqui ainda, né? Tá com tempo é ótimo, né? Não vai bater sinal, né? Mas são 30 minutos de aula. Eu queria resolver com vocês um exercício que tá aí na lista da descrição, tá? É o exercício 47, que diz que na figura abaixo, tá ao lado ali, né? Mas ok. P é o ponto de interseção das retas R e S. Determine suas coordenadas. Então, ó, nós temos aqui o ponto P, tá? Que está lá na interseção. E nós temos a reta R. Não deve estar dando para ver muito bem ali, tá? Mas isso aqui seria o 1, tá? Ela está passando no ponto 1 aqui no eixo X. E ela tem ângulo de 60 graus. E temos a reta S, que está passando aqui no menos 2, tá? E ela tem um ângulo de 30 graus com o eixo X. E está querendo interseção. Para achar a interseção, eu preciso das equações das retas, ok? Então, primeiro vamos determinar as equações. Nós temos ângulo e temos um ponto para cada uma. Porque aqui, ó, nós temos um ponto P, vou chamar aqui, que, como está no eixo X, o Y vale 0. Então é Y, aliás, é 1 e 0, desculpa. E temos aqui um ponto, vou chamar um ponto Q, que também está no eixo X, ele é menos 2 e 0. Eu tenho, para cada reta, eu tenho um ponto e tenho também a inclinação. Então basta que a gente faça desse jeito que a gente aprendeu hoje. Nós temos um ponto, temos inclinação, conseguimos achar a equação da reta. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, então, vamos achar o MR, por exemplo. MR. O ângulo que a reta R faz com o eixo X aqui é um ângulo de 60 graus, tá? Então, já escrevi 60 aqui. O MR vai ser a tangente de 60, que nesse caso aqui é raiz de 3, ok? Então, nós vamos usar esse ponto P. Vai ficar, então, Y. Posso fazer direto? Vou escrever aqui do lado, tá? É Y menos o YP é igual a M vezes X menos XP. A gente vai usar essa fórmula para os dois. Aqui é só trocar o P pelo Q, né? Quando for fazer reta S. Mas a fórmula é essa. Então, Y menos, no caso aqui do ponto P, da reta R, vai ser 0. É igual a raiz de 3 vezes o X menos 1, tá? Então fica simplesmente Y é igual a raiz de 3 vezes X, é raiz de 3x, e raiz de 3 vezes menos 1 é menos raiz de 3. Esse zero aqui, né, se considera. Então já temos aqui a equação da reta R, tá? Vou fazer agora a equação da reta S. Então, o MS vai ser a tangente de 30. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, ok? Então, fazendo agora o Y, vai ficar Y menos também a 0. É igual a raiz de 3 sobre 3 vezes X. Aí seria menos 2. Então, vou colocar direto aqui, mais 2, ok? Então, Y é igual a raiz de 3 sobre 3 vezes X, raiz de 3 sobre 3, X. Vezes 2 vai ficar mais 2 raiz de 3 sobre 3. Ok? Então essa seria a equação da reta S. Tranquilo? Beleza, então. Agora é a gente fazer exatamente a interseção, né? Nós temos já as duas equações. Vamos fazer a interseção. Então, ó, deixa eu separar aqui. Nós temos a primeira equação é y é igual a raiz de 3x menos raiz de 3. E a segunda é raiz de 3 sobre 3x mais
2 raiz de 3 sobre 3. Pessoal, a grande vantagem da gente ter as equações já na forma reduzida é que nas duas o y está isolado. E como queremos interseção, esse y tem que ser o mesmo desse. Então basta que a gente iguale essas duas aqui, tá? Ou seja, a gente vai montar que raiz de 3x menos raiz de 3 é igual a raiz de 3 sobre 3x mais 2 raiz de 3 sobre 3. Então o primeiro passo é multiplicar a equação inteira por 3 para poder eliminar esse denominador, tá? Então, multiplicando tudo por 3, vai ficar 3 raiz de 3x menos 3 raiz de 3, e aqui ele vai meio que cancelar com de baixo, né? Vai ficar raiz de 3x mais 2 raiz de 3. Agora é questão de trocar, deixar letra de um lado sem letra para o outro. É trocar isso aqui e trocar isso daqui, tá? Então vou baixar esse 3 raiz de 3x menos raiz de 3x. 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Raiz de 3. 3 raiz de 3 menos raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3, x aqui no caso. 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, 5 raiz de 3. Sou capaz agora de dividir os dois lados por raiz de 3, tá? Sobrou simplesmente 2x é igual a 5. Então o x é igual a 5 meios. Ok? X é igual a 5 meios. E para poder achar o y, vou pegar a forma mais simples, que é essa primeira da reta R aqui, tá? Pode ser qualquer uma das duas. Vai ficar raiz de 3 vezes 5 sobre 2 menos raiz de 3. É uma diferença de frações. Vou colocar o 1 aqui, tá? De forma que a gente vai fazer aquela multiplicação cruzada. Vai ficar 1 vezes 5 raiz de 3 menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 1, que é 2. Então o y vai valer 5 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 é 3 raiz de 3 sobre 2. Esse é o y. Então, resposta da nossa questão. O ponto P vai ter coordenadas 5 meios e 3 raiz de 3 sobre 2. Não é lá muito simpático, né, esse número, mas ainda assim é um número, correto? Bom, pessoal, por hoje era isso, tá? A aula foi um pouquinho mais curta que as anteriores, mas ainda assim é muito importante. Na próxima aula nós faremos algumas questões do PISME, são duas, se eu não me engano, relacionadas a esse conteúdo que nós vimos nessa aula de hoje, tá? Então façam os exercícios aqui de baixo. Se tiver dúvida, deixa no comentário, tá? Se gostou, deixa o gostei. Inscreve no canal se não for inscrito. Obrigado por assistir. Valeu!